Galerinha, estamos falando aqui diretamente da praia com fone de ouvido, microfone de ouvido, né? Lark A1. Aqui, ó, com ele aqui, ó, com modo anti-ruído que eles falam, né? Hoje até que não tá ventando tanto aqui na praia não, tá? Como eu imaginava, mas ó o barulho do trânsito, da passarinho cantando. Vou parar aqui para vocês verem. Vocês estão ouvindo algum? Agora tá ventando, ó. Ventando e os passarinhos cantando, ó. E aí, parou? O anti-ruído funcionou? Fica a dica aí. Mas eu já reparei uma coisa. Esse anti-ruído dele, ninguém nunca falou nada pra vocês, ninguém falou nada desses reviews. Quando você tá falando, ele funciona um anti-ruído, legal. Mas quando você para de falar, tem hora que o anti-ruído, ele não funciona 100%. O que ele faz? Quando você está falando, ele abafa a voz, ele dá prioridade à sua voz e cancela o som em volta. Quando você para, olha o que acontece. Isso, agora comecei a falar, você pode ver que deu mais destaque, ênfase na minha voz e excluiu o ruído em volta, entendeu? Mas é um ótimo microfone, isso é porque eu estou falando aqui. Se eu estivesse colocando aqui, isso aí é com anti-ruído no modo médio ligado. Não ganho 5 ainda, tá? Não ganho 4 ainda do volume dele. Fica a dica aí. Fala galerinha, estamos aqui com microfone de lapela Lark A1. Olha só o que acontece. Coisa que ninguém falou com você. Ele está no modo médio. Ele não está no máximo. Esse aqui é ele com anti-ruído ligado. Carro passando, passarinho cantando. Coisa que ninguém nunca falou com vocês. Quando vocês param de falar, automaticamente o anti-ruído desliga, ou não sei, começa o som a aparecer que está em volta. Fica olhando aí, quando você para de falar. O certo, o anti-ruído era para estar abafando. Fica olhando aí. Tá vendo aí? Agora deu destaque à minha voz. O que ele faz? Ele dá ênfase à minha voz quando eu estou falando, que aí ativa o anti-ruído. Mas quando você para de falar, ele não funciona o anti-ruído 100%. Ele dá destaque no que está ali. Aí quando você volta a falar, ele abafa e dá destaque à sua voz. Coisa que nenhum review falou sobre esse problema desse Anki, do A1. E tem esse pequeno pós e contra. Se você continuar falando, maravilha. Se você parar de falar, ele ativa o som em volta. Ó, barulho de vento, de pássaro. Ó, fica aí, ó. 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 Isso é porque eu tô na praia. Isso é porque eu tô na praia. Ó o som. Fica olhando. Agora eu vou ativar o modo dele comum, para você ver como é que funciona. Espera aí. Agora eu botei no modo forte, o anti-ruído dele aqui no modo forte, e botei no ganho 4, pra gente ver como é que fica esse microfone, ó. Eu vou fazer o mesmo processo de parar de falar para vocês verem se vai pegar o ruído. Ó, tá passando uma moto barulhenta ali, ó. Ó. Vocês estão vendo o barulho do carro, dos passarinhos? Quando eu paro de falar, ele faz isso. Quando você está falando, ele dá ênfase à sua voz e cancela o ruído embaixo, abafa. Mas quando você para de falar, o anti-ruído dele não continua funcionando. Ele desativa da impressão. Isso é que eu estou na rua, ó. Coisa que ninguém falou com você. Às vezes a pessoa fala no anti-ruído, fala pouquinho e não para de falar muito tempo, aí não pega isso que está acontecendo com esse microfone da Lark do A1. É isso aí. Agora eu vou botar no modo normal para vocês verem como é que fica. Vamos ver como é que fica. Isso é porque eu não estou no vento forte não. Hoje não está tão vento assim não. Vamos ver aí.
Vou botar no modo normal agora. Agora o Lark A1 no modo normal, sem o anti-ruído ligado, com barulho normal. Olha aí, fica a dica para vocês. Ele faz o mesmo procedimento. Quando você está falando, ele diminui um pouco o som, não está com o anti-ruído ligado, mas ele dá ênfase à sua voz. Quando você para de falar, aí ele almeja mais os barulhos. Fica olhando. Os barulhos do carro, fica olhando. Te garanto que deve ter dado mais destaque um pouco na sua voz. Ó. Isso é na praia. Finalzinho de expediente, os passarinhos estão indo dormir. Aí fica... É isso mesmo. Aí, ó. Isso aqui é o Lark A1. Sem redução de ruído. Estou com ele aqui. No modo normal. Tá ventando. Começou a ventar um pouquinho aqui. Na beira da praia. Que coisa mais linda. Agora eu vou falar com vocês aqui. Ali tá tendo uma tenda que vai ter alguma coisa. Negócio de vôlei. É isso aí. E eu estou... Pra vocês verem que eu estou na praia. Finalzinho de tarde. E os passarinhos ficam tudo aqui, cara. Cagando na cabeça de um monte de gente, ó. Vem todo mundo dormir aí, ó. Repousar, né? No finalzinho da tarde. Olha o vento aí. Agora fica a dica, ele com vento. Sem a redução de ruído. Quando eu falo, ele destaca um pouco a minha voz. Mas quando eu paro de falar, aí dá para você ouvir mais o barulho, ó. Ali da beira do passarinho ali, que estão arrumando uma confusão, uma briga, rapaz, discutindo relação, finalzinho de noite, né? Todo mundo ali junto, cagando na cabeça de um monte de gente. Vai que ele caga na minha cabeça, né? É isso aí, tchau, tchau. Esse é o prós e contra do Lark A1. Um fone de ouvido, um microfone de lapela que tá 400 e pouco cada um. E outra coisa, a caixinha dele não tem... Se você der problema na caixinha dele, você vai ter que comprar um outro carregador, porque ele não tem como carregar sem ser na caixinha, na case, só carrega na case, senão você vai ter que comprar um outro aparelhinho, que quando você compra ele separadamente, só ele, 2 fones com mais outro aparelhinho, sem ser a case dele, eles vendem uma outra pecinha que você pode carregar ele também. Então, se der problema na case, blá, aparelho, você vai ter que comprar uma outra casezinha para botar ele, ou um outro adaptadorzinho para botar os microfones para carregar. É isso aí, fica a dica. Tem esses problemas, mas é um excelente custo-benefício e eu esperava mais, mas muita gente fala que ele é melhor do que o outro, parecido com o outro. Será? Sei não. É isso aí, mas para quem fica comprando só microfone Xing Ling, né? Barulho de vento, ruído, ó. Tá ventando agora, ó. Agora deixa eu botar o anti-ruído para ver agora, na mesma posição que eu tô aqui. Tô na mesma posição que eu tô aqui, com o anti-ruído ligado no modo normal. Esse é o anti-ruído no modo normal. Ó, tá ventando um pouco. Quando eu paro de falar, você pode ver que você vai ver os barulhos acontecendo. Quando eu falo, ele dá destaque à sua voz. Ó, aqui tá ventando. Tá ventando pouco, tá? Tá ventando muito não, porque agora, graças a Deus, hoje tá frio, mas não tá ventando tanto que nem ontem. Ontem tava pior. É isso aí, fica a dica pra vocês, que esse microfone é bom. Mas não é isso tudo que eles falam lá, não. Eu esperava mais. Mas pelo R$450, pra quem paga naquele Xing Ling lá, 100 e pouco reais, nem redução de ruído tem. Agora, ó, tá ventando aqui, ó. Vamos ver. Quando eu paro de falar, ele fica fazendo ruído, ele dá para detectar um pouco de ruído. Agora, quando eu volto a falar, ele destaca mais um pouco na nossa voz. Acendeu as lâmpadas, tá anoitecendo, tchau, tchau, graça e paz, fique com Deus. Esse aqui é o Lark A1, microfone de lapela, que ele faz aqui é o melhor custo-benefício, que é um microfone YouTuber, e tem esse detalhe que ninguém comentou com vocês, fica a dica. E sem falar que a case dele veio descarregada, quando eu comprei, lacrado, no Mercado Livre, veio descarregado, botei para carregar, fiz um testezinho com ele, no outro dia estava todos os dois 100%, no outro dia eu fui pegar ele, um deles para carregar, eu vi que a luzinha vermelha estava acendendo a luzinha vermelha, a outra continuava verde, fui fazer um teste que eu achei estranho, um estava 86%, o outro estava 100%, sinal que
um está descarregando, está com a bateria com problema lacrado novo e está descarregando sozinho, sem usar, entendeu? Até comuniquei o vendedor sobre isso, que não é isso, não é normal, mas fica a dica aí. Vamos ver ele aqui com o microfone, está no último nível de ruído, tá? Está no forte, com ganho 4. Esse é o modo dele com anti-ruído. Agora vamos parar de falar para vocês verem como é que fica o anti-ruído dele funcionando após eu terminar de falar. Eu vou chegar aqui perto dos carros, que aí fica mais fácil vocês verem a situação, como é que funciona. Eu estou andando aqui no meio da praia, na beira da praia. Vou chegar mais próximo dos carros para vocês verem. Esse é o anti-ruído no modo forte do microfone de lapela A1. Agora vamos ver ele no meio do trânsito. Aqui é o trânsito pegando, irmão. Isso aqui é teste bom mesmo, não é teste vagabundinho dentro da sala não, hein? Vamos ver aqui, ó. Ó. Eu parei de falar, agora voltei a falar novamente, igual uma taquara velha. Voltei a falar novamente, esse aí é o anti-ruído dele ligado. Eu falando com ele no meio da pista, carro passando, moto passando, tudo passando. Ônibus passando, olha o ônibus aí. Você já reparou que quando eu paro de falar, o anti-ruído dá a impressão que ele volta normal, o microfone. Ele volta a dar destaque nos barulhos. E quando eu falo, ele reprime os barulhos que estão em volta e ativa, e o anti-ruído começa a funcionar. Mas só que isso aí não está no modo, no máximo, do anti-ruído do Lark A1. Aí, ó, 2 ônibus passando, seguido. É isso aí, galerinha. Fica a dica, esse aí é o review do Lark A1. E esse microfone é isso tudo que eles não falam não, tá bom? Tchau, tchau, graças e paz, fique com Deus. Mas é um bom custo-benefício, pelo preço de R$450 para quem parcela em 12 vezes, em 8 vezes. Para de comprar microfone Xing Ling, tá bom, né?